Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Thalita Neves, fundadora da Plan for Mommy, Baby Planner, consultora de amamentação e sono. E aqui, nesse canal, você vai encontrar tudo o que você precisa para se preparar para amamentar sem sofrimento e ter produção de leite suficiente para o seu bebê. Se você ainda não está inscrita nesse canal, faça isso agora, ative as notificações para que você não perca nada por aqui e mande também para uma amiga gestante para garantir que ela também tenha tudo o que ela precisa para começar a maternidade dela de maneira mais tranquila. Bom, hoje eu reuni as 4 perguntas que eu mais recebo, seja lá no Instagram. Se você ainda não tá lá, corre, que eu compartilho tudo sobre a minha maternidade e também o que você precisa saber sobre amamentação, sono e rotina. Mas eu trouxe aqui as 4 perguntas que eu mais recebo nas caixinhas lá no Instagram e também durante as consultorias que eu faço. E então eu vou responder cada uma delas. E a primeira delas é: quantas vezes um recém-nascido precisa mamar por dia? A segunda pergunta é: quanto de leite materno, quanto em ml um bebê de 1 mês mama? A terceira é: eu preciso amamentar em livre demanda ou eu amamento de 3 em 3 horas? Ou seja, em qual momento eu amamento meu bebê? E não menos importante, a número 4, que acho que é a campeã: como eu sei se o meu bebê está satisfeito mamando só leite materno? Bom, vem comigo que eu tenho certeza que essas também são as suas dúvidas. Bom, e para que a gente entenda quantas vezes um bebê recém-nascido precisa mamar, é muito importante que você entenda que no primeiro mês de vida do seu bebê, ele vai passar pela maior evolução gástrica da vida dele, ou seja, é nesse curto período onde a barriguinha dele vai passar exatamente por esta evolução. Eu vou colocar uma imagem aqui para você ver que quando o bebê nasce, ele nasce com o tamanho de uma barriga de uma cerejinha, cabe de 7 a 10 ml mais ou menos. No terceiro dia de vida, esta barriguinha já está 3 vezes maior. Isso mesmo, 3 vezes maior já 3 dias depois. Tamanho de uma noz. E cabe mais ou menos 20 a 30 ml. Com 1 semana é uma pequena ameixinha. Olha isso, em 1 semana é uma pequena ameixa, cabe mais ou menos de 40 a 60 ml. E depois, com 1 mês de idade, ele já tem a barriguinha do tamanho de um ovo. E cabe entre 90, 120, 150 ml. Por que eu tô te mostrando isso? Para você entender que nesse mês, nesse primeiro mês, é natural que ele precise mamar várias vezes. Você vai perceber uma diferença muito grande aqui, ó, lá no hospital, nos 2 primeiros dias de vida, de que é inclusive muito difícil acordar esse bebê para mamar. Ele tá muito dorminhoco. E não é porque ele é bonzinho e dorme muito, não. É porque a barriga dele é do tamanho de uma cereja. Ele pouco tem fome. Ele mama rapidamente e se sacia. A mesma coisa com 3 dias de vida. Por mais que tenha crescido 3 vezes de tamanho essa barriguinha, ainda assim ele demonstra muito mais sono do que fome. Porém, com 1 semana de vida, a coisa já muda de figura, ele já tem fome mesmo, tá? A barriguinha dele já cresceu aí mais ou menos umas 6 a 8 vezes desde que ele nasceu, tudo isso em 1 semana. Então o que eu quero te dizer com isso? É natural que ele precise mamar com frequência. A partir do momento que a gente chega a mais ou menos 1 mês de idade, aí sim é natural ele começar a espaçar. Isso se você estiver conseguindo conduzir a sua produção de leite de maneira efetiva, se você estiver conseguindo acompanhar a demanda do seu bebê, e para isso você precisa de uma amamentação bem conduzida. Se você conduzir bem desde o começo, a sua produção de leite faz exatamente essa evolução, acompanhando a barriguinha do bebê. Sendo assim, de maneira objetiva, aqui, até os primeiros 15 dias de vida do bebê, é normal que ele mame entre 8 a 10 vezes por dia, a cada 24 horas. Se você dividir ali as mamadas que ele faz, vai dar entre 8 e 10, é normal, ok? A barriguinha dele enche rapidamente e esvazia rapidamente, ele precisa mamar de novo, de 8 a 10 vezes ali nos primeiros 15 dias de vida. Depois que a gente já passou dessa ameixinha, que cabe ali uns 60 ml, e se você estiver fazendo mamadas efetivas, é natural que essas mamadas caiam para de 6 a 8 mamadas por dia.
quanto melhor forem essas mamadas, menor será o número. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o seu bebê está com 1 mês de idade e a barriguinha dele é mais ou menos do tamanho de um ovo, se ele estiver fazendo boas mamadas durante o dia, à noite ele já vai conseguir espaçar umas 4 horas, 4 horas e meia, ou seja, começamos a ter uma noite um pouquinho mais com cara de noite, se você cuidar bem de espaçar essas mamadas de maneira efetiva durante o dia. Por isso que eu não gosto de fazer longos períodos durante o dia, porque eu quero deixar esses longos períodos para a noite. E já respondendo a segunda pergunta, que é quanto o meu bebê precisa mamar, quanto mesmo, a quantidade de leite. E como eu disse para vocês, acompanha aqui comigo. Nos 2 primeiros dias, mais ou menos de 7 a 10 ml, ou seja, se tiver algum problema na sua amamentação lá no hospital, não vai me dar 30 ml para o seu bebê. A barriga dele é do tamanho de uma cereja, ele não precisa de 30 ml, você vai estufar ele e ele vai ficar apagadão e a gente não quer isso, não é saudável para o bebê. Com 3 dias de vida, ele vai mamar mais ou menos 30 ml, com uma semana mais ou menos de 40 a 60 e com 1 mês de idade mais ou menos de 90 a 150. Por que isso aumenta tanto? Porque cada bebê tem um tamanho de barriga, nós não somos todos iguais. O meu apetite é diferente do seu apetite, que é diferente do apetite de um alemão de 2 metros de altura, que é diferente de um apetite de um japonês de uma estatura menor. Então, nós temos apetites diferentes, por isso que a gente nunca crava exatamente uma quantidade X que esse bebê está mamando, porque isso vai variar de bebê para bebê. Portanto, ali por volta de 1 mês, se você estiver fazendo boas mamadas, essas mamadas vão cair ali no período de 24 horas para 6, 7 mamadas, 6 num cenário super positivo, mas não é porque ele está fazendo um longo espaçamento durante o dia, mas sim porque à noite já tem uma perna aí que é um pouco melhor que as demais. E a terceira pergunta, que é uma grande dúvida de todas as mulheres que eu atendo em consultoria é: será que eu vou amamentar em livre demanda, mas meu Deus, esse bebê vai ficar pendurado no peito o dia inteiro? Ou será que eu vou amamentar de 3 em 3 horas? Eu tenho uma boa notícia para te dar, não é nenhuma coisa nem outra. Eu, como consultora de amamentação, de mulheres que amamentam, mas também fazem outras coisas da vida, têm outros papéis importantes, tem as suas carreiras, tem a sua vida social. Eu nunca recomendo que esta mulher amamente em livre demanda, do tipo, chorou, peitou. Essa é uma expressão engraçada, mas é mais ou menos isso que as mulheres que amamentam em livre demanda fazem. Não importa a razão pela qual o bebê está chorando, ele vem para o peito. Seja fome, sono, enjoo, saudade, sede, ele está no peito. Eu não oriento esse tipo de amamentação, porque você acaba ficando muito refém, você não consegue fazer outra coisa da sua vida, porque desde os primeiros meses de vida, você foi ensinando ao seu bebê que tudo na vida dele ele resolve no peito. Por um outro lado, eu também não recomendo que você amamente desde o 1º e 2º mês de 3 em 3 horas. Por quê? Eu vou te dar um dado muito importante aqui, ok? Primeiro, a gente já conhece o tamanho da barriguinha do bebê. Segundo, pega esse dado que é importante. O leite materno, cientificamente provado, tem um tempo de digestão de 1h30 a 2. Isso quer dizer o quê? Se esse bebezinho está enchendo a barriga dele, com 2 horas vai estar vazia novamente. Mais ou menos, de novo, nossos bebês não são robôs, então isso não é exatamente preciso. Mas o que eu quero te dizer? Se ele está de tanquinho cheio, é esperado que daqui 2 horas mais ou menos ele comece a sentir fome. Eu não gosto de esperar ele estar faminto. Se eu esperar 3 horas, já vai ter mais ou menos 1 hora que esse leite foi digerido. Eu não gosto de esperar o bebê estar faminto para amamentar, principalmente nas 2 primeiras semanas, porque é aí que você se machuca. Ele vem nervoso, faminto, está pouco disposto a aprender uma maneira nova de se alimentar e te machuca. Por isso que eu não oriento a amamentar de 3 em 3 horas. Eu prefiro que a gente faça um intervalo mais curto nos primeiros 15, 20, 30 dias de vida e a gente deixe com que esse bebê sozinho espace essas 3 horas. É ele quem vai nos dizer que ele não quer comer agora. Não sou eu que estipulo que ele vai comer de 3 em 3 horas como se ele fosse um robô. Eu não gosto de ser rígida com a alimentação do bebê nesses primeiros 20, 30 dias de vida, por 2 razões. Primeiro, porque a gente está se adaptando, ele está passando por esse aumento de barriga, é importante você entender isso. Segundo, é nesse 1º mês que eu estimulo com eficácia a produção de leite da mulher,
para ela produzir em sua máxima potência, ou seja, eu quero nesse primeiro mês fazer um boost, um intensivão mesmo, por isso que é tão puxado, mas eu te garanto, tá aqui o segredo, as mulheres que eu oriento, colocam a minha metodologia em prática, elas conseguem amamentar, porque desde o primeiro mês a gente estimula a produção ao máximo e depois ela amamenta até o tempo que ela quiser. E uma outra coisa que eu não gosto de estabelecer essa regra rígida de amamentar de 3 em 3 horas, é porque se você faz isso desde o começo, esse bebê vai viver de 3 em 3 horas. Então, à noite ele come de 3 em 3 horas, durante o dia ele come de 3 em 3 horas, e a gente nunca chega na tão desejada noite inteira de sono, porque a gente está alimentando ele de 3 em 3. Ao passo que, ó, que eu vou te contar mais um segredo do sucesso das mulheres que eu atendo, ao passo que se a gente faz um aporte calórico caprichado durante o dia, esse tanto que o bebê precisa mamar no decorrer do dia, ele consegue consumir 60% disso, 70% disso durante o dia. Quer dizer o quê? Que ele vai dormir melhor à noite. Porque se você faz uma conta rápida aqui comigo, ok? Um bebê de 1 mês de idade, ele vai mamar ali mais ou menos 90, 100 ml por vez. Se a gente fizer isso entre vezes 6 mamadas, mais ou menos, ele mama aproximadamente meio litro, 550 ml por dia. Se eu consigo que ele faça grande parte dessa ingestão no dia, ele tem maiores chances de dormir bem à noite. Gente, é importante entender que o segredo de uma boa noite de sono de um recém-nascido vai começar com um bom aporte calórico durante o dia. E como ele vai mamar essas 500 ml mais ou menos no decorrer de 24 horas, se ele estiver mamando bem a cada mamada, ele vai conseguir fazer isso em 5, 6, 7 mamadas no máximo, porque ele vai começar a dormir melhor à noite. E agora, a mais importante, eu acho que é a pergunta que mais gera angústia nas mães, é o seguinte: como é que eu vou saber se o meu bebê, sendo amamentado exclusivamente com leite materno, como é que eu vou saber se ele vai estar saciado? E eu vou te dar aqui 4 sinais práticos para você avaliar quando o seu bebê chegar. Primeiro, ele vem para o peito com fome, demonstrando fome. No decorrer da mamada, ele vai relaxando, você vê pelos bracinhos, você vê pelo corpinho mesmo, ele está menos agitado, e ele vai relaxando e termina a mamada, de fato, demonstrando saciedade, relaxado. Você pega os bracinhos tão molinhos, você nitidamente vê que esse bebê relaxou no decorrer da mamada. Essa é a primeira maneira que você vai avaliar a qualidade da mamada do seu bebê. A segunda é se ele está fazendo de 4 a 6 xixis por dia, ou seja, você precisa estar trocando entre 4 e 6 fraldas com xixi. Eu sempre sugiro usar aquelas fraldas que tem uma tarjinha amarela, tem da Pampers, tem da Huggies, e aí quando o bebê faz xixi, essa tarjinha vai se pintando de azul e você vai tendo uma noção ali se ele está fazendo pouco xixi, muito xixi ou bastante xixi, porque a tarjinha vai ficando toda azul. Vale a pena, pelo menos no primeiro mês, comprar essa fralda. Ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena porque vai te dar mais segurança de medir essa evolução do xixi. Terceiro, se ele está conseguindo dormir entre as mamadas. Quais mamadas? Essas mamadas do dia, que a gente está falando que vai ter um intervalo ali de 2 horas, 2 horas e meia, se ele consegue dormir nesse período. É importante. Para ele estar bem para a próxima mamada, ele precisa dormir entre as sonecas. Ele só vai dormir se ele tiver mamado bem. E por último, se ele está conseguindo, portanto, aguentar aí essas 2 horas para mamar novamente. Mas é importante nesse ponto aqui, você entender que entre as mamadas, ele vai demonstrar sono. Se você perder a janela de sono, não colocar ele para dormir, ele vai chorar bastante, mas aí não é de fome. Se ele mamou bem, não é de fome, é de sono. E se ele estiver mamando bem, ele vai aguentar esse intervalo de 2 horas. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou saber se ele mamou bem? Se você quiser se aprofundar nisso, você consegue ter todas essas informações no meu programa para gestantes Maternar com Equilíbrio. E lá eu te ensino desde os itens que vão te ajudar a amamentar sem sofrimento, desde as primeiras mamadas, a entender melhor sobre a evolução da barriguinha do bebê e como você consegue acompanhar essa evolução, qual é a frequência de mamada que você vai fazer, como que você passa pela descida do leite sem empedrar o peito, isso é uma outra coisa muito importante, como se livrar de todas as intercorrências, que são 6 possíveis nesse primeiro mês de amamentação. Você consegue estar preparada para saber o que fazer desde a primeira mamada, colocando a minha metodologia em prática. E lá eu também ensino como você vai avaliar se o seu bebê está mamando bem.
Dou também indícios ali para você avaliar como está a sua produção de leite. Se não estiver boa, como você faz para aumentar a sua produção de leite. Lá tem tudo o que você precisa para amamentar sem sofrimento, evitando todas as intercorrências e também ter produção de leite suficiente para o seu bebê. Te ensino também em 4 passos como construir a melhor qualidade de sono para o seu bebê, porque, de novo, se ele não estiver dormindo bem, ele impacta a amamentação diretamente, o que vai impactar a sua produção de leite. Os processos de sono e amamentação estão completamente interligados e é por isso que eu juntei esses 2 assuntos numa única metodologia, e é a única metodologia que deixa você segura para você conseguir iniciar a sua maternidade de maneira mais tranquila. Para você saber mais sobre como eu posso te ajudar, para você entender sobre o meu curso, a minha consultoria, clique no link aqui nesse vídeo e você vai ter todas as informações. Corre para o Instagram também, se você ainda não está lá, e você consegue falar diretamente comigo. Um beijo grande, a gente se vê na próxima semana.